A maioria das ditaduras não começam com tanques nas ruas, elas começam com votos, promessas e apoio popular. Só para as pessoas saberem que tem um debate histórico nos Estados Unidos sobre dois dispositivos legais, que um é o artigo 2º, se eu não me engano, da Constituição Federal, que é lá do século XVIII, 1700 e alguma coisa, que fala que o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas e, portanto, tem o dever de defender o país, inclusive com ações militares, etc. E você tem a lei que é oriunda da Resolução sobre Poderes de Guerra, que é de 1973, da época da Guerra do Vietnã, durante o governo Nixon. Ela foi aprovada no Congresso contra a vontade do então presidente, que tentou, vamos dizer assim, limitar os poderes do presidente para casos de operações militares e guerra, que a Constituição dava, e ainda dá. E aí você tem uma tensão entre esses dois dispositivos legais da perspectiva americana. Claro que há sempre uma discussão se violou regras internacionais, mas do ponto de vista do que um presidente dos Estados Unidos pode ou não fazer, você tem uma discussão histórica de décadas, pelo menos, porque a Constituição autoriza o presidente a defender o país e do ponto de vista militar, inclusive. Mas você tem uma lei ordinária, e a lei ordinária ela está abaixo da Constituição, que tentou limitar isso, dizendo que ele precisava pedir autorização para o Congresso, principalmente para enviar tropas para o exterior, portanto, para guerras, né, mais pensadas a longo prazo, e outras regrinhas. E aí, o que acontece? Não é uma coisa que vem de agora, do Trump, do trumpismo, do fascismo, como muitas vezes o lado da esquerda chama. Todos os presidentes, desde então, republicanos e democratas, né? O Trump é do Partido Republicano, o Obama, o Joe Biden e outros são do Partido Democrata. O próprio Bill Clinton, como a Hillary Clinton, que tentou, mas não conseguiu ser presidente. O Bill Clinton foi. Então, todos eles defenderam a Constituição, porque praticamente todos fizeram algum tipo de intervenção militar. Você teve vários aí, Panamá, Kosovo, Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, um monte de operações em governos de partido republicano, de partido democrata, e todos eles defenderam a Constituição para legitimar as suas próprias atitudes. Aí você tem lá também a hipocrisia de alguns políticos que só criticam quando é o adversário que faz isso. E o Trump defende, claro, né, mais poder para ele, defende, portanto, a autoridade da Constituição nesse ponto. Então, só para registrar que já tem uma briga antiga, mas que não dá para dizer que não exista uma margem que justifique uma ação militar americana. Ela existe, você pode ser contra a interpretação que se dá a esse conjunto de regras e a aplicação dela, e a favor de que haja uma mudança constitucional e tal, mas que existe uma margem que já foi usada aí por todos os presidentes lado a lado, existe. E aí, mas a gente sabe o que o povo americano tá achando disso, porque o Trump, ao falar nos seus discursos sobre petróleo, inclusive, ele acena para o próprio povo americano que, não estamos fazendo isso aqui à toa, estamos indo lá, a gente vai lidar com petróleo, vamos América primeiro, né? E essa atitude dele, essa maneira de operar, você acha que ela você acha que isso funciona, ressoa com a galera lá, ou a popularidade dele tá uma merda também? Cara, tem saído o resultado de pesquisas. Eu ainda não me debrucei assim detalhadamente a respeito desses resultados, mas há sempre nos Estados Unidos, e acho que isso aconteceu, porque eu vi mais manchete a respeito disso, um certo receio de envolvimento em questões internacionais. Tanto que o Trump foi eleito com essa bandeira que, como eu estava dizendo, fez ele parecer isolacionista. Por quê? Porque houve um desgaste muito grande com a guerra no Iraque, principalmente depois da revelação que não havia armas, destruição em massa, e aí se gastou muito dinheiro, perderam muitas vidas. Depois, para retirar as tropas, também deu uma confusão desgraçada, né? Porque o Obama e o Biden também fizeram muita besteira, apontei muito naquela época, ficaram famosas aquelas cenas lá no Afeganistão, sendo retomado pelos terroristas do Talibã, as pessoas se pendurando no avião para tentar fugir. Então, guerra, envolvimento dos Estados Unidos nisso, faz com que a população tenha uma série de pé atrás. Ao mesmo tempo, você mostrar poder, tirar um ditador e tal, agrada certos segmentos da população. E aí, a questão do ganho eleitoral, como a gente estava falando antes, é como você conta a história, né?
Claro que tem uma base de fatos, tem uma base de ações que vai pesar, mas a depender da maneira como você conta, a depender da qualidade dos adversários, do histórico deles e da maneira como eles contam, você pode ter uma vantagem ou não. Mas, repito, a tendência nos Estados Unidos é uma tendência de população mais isolacionista. Não queremos que os nossos familiares, nossos amigos morram em guerra e não queremos gastar tanto dinheiro porque temos um monte de problemas domésticos, mesmo que aos nossos olhos brasileiros, né, sejam muito menos problemas do que a gente tem aqui, e o dinheiro tem que ser gastado aqui. Lá no Irã, tá tendo aquele monte de protesto por um lado e pro outro, gente sendo enforcada em praça pública e tudo mais. Tem inclusive ali, eles, se eu não me engano, eles pegaram uns agentes do Mossad também, enforcaram os caras também. Será que a gente corre o risco do Trump se meter nessa pra valer também, cara? Porque o cagaço que eu tô, sinceramente, daqui a 20 anos, a gente lê num livro de história que começou a Terceira Guerra Mundial porque o Maduro fez uma dancinha, entendeu? Não, pois é, por isso que eu repito, não dá, mesmo que a gente critique um ditador e que, de certa forma, a gente celebre que ele seja punido pelos males que ele fez, não dá pra gente dar carta branca para qualquer tipo de intervenção e eventualmente aloprada em qualquer circunstância. E o que dá pra gente fazer na prática, meu irmão? A gente não tem muito o que fazer. Cara, olha, eu e você aqui do Brasil, são poucas coisas que a gente pode fazer para conter um presidente dos Estados Unidos. Mas o que a gente pode fazer é tentar esclarecer o que está acontecendo, causas e consequências, no debate público, para as pessoas saberem se posicionarem e, com os seus próprios meios de ação, fazer o que elas puderem, né? Então, eu acho que o mais importante aqui, do nosso ponto de vista, é ter a conclusão de que certos males precisam ser combatidos na raiz. Porque depois da porta arrombada, toda solução traz uma série de problemas, eventualmente novos problemas. Não tem solução perfeita e você tem muitas perdas, muitos prejuízos, muita gritaria e, eventualmente, muitos efeitos bélicos, guerras, batalhas que são feitas por causa de determinadas supostas soluções, propostas de soluções, ou até tentativas sinceras de soluções por pessoas que entraram naquele problema já no meio, mas que se tivessem sido levadas a cabo na raiz, não trariam consequências tão danosas. Então, uma das coisas mais estudadas no mundo nesse momento é como os regimes democráticos vão se transformando em regimes autocráticos de uma maneira velada, de uma maneira disfarçada. Quer dizer, o candidato se elege presidente pela via democrática legítima, ele consegue um apelo da população, seja lá o que ele tenha feito antes. Às vezes são 30 anos dominando os centros disseminadores de ideia da sociedade, para a sociedade pensar daquele jeito, se identificar com aquela liderança carismática quando o partido tem uma, e falar, olha, eu defendo essa ideia, então vou votar nesse cara. Então, o cara chega ao poder, mas aí ele começa, por dentro da democracia, a solapar as suas bases, a solapar os seus pressupostos, a separação entre os poderes, a independência dos poderes, e vai colocando aliados dispostos a ser cúmplices dele em certos pontos-chave, e vai ou roubando muito, né? Ou deixando roubar, ou geralmente não é mas geralmente é ele. Tomando certas atitudes autoritárias para fazer a sua vontade, independentemente das vontades e das balizas institucionais que existem para conter esses tipos de extrapolações, de excessos. Então, se a gente não luta na raiz, tudo vai sendo dominado. O Brasil é um país em que tudo vai sendo dominado pela corrupção. Ele tem autoritarismo, ainda não chegou no ponto de uma ditadura verticalizada. Você tem, claro, dá para falar em ditadura da toga, como muita gente fala, mas são aspectos, né? Porque, repito, você tem ali uma casta. Então é preciso evitar que isso aconteça. Agora, para evitar que isso aconteça, aí eu puxo assim, o que é mais anterior ainda. Você precisa ter no país um culto às virtudes, a ética. Então, um país onde a ética não é um valor,
você não consegue ter pessoas qualificadas, pessoas com, vamos dizer assim, uma consistência moral, intelectual, cognitiva em cargos de poder. Você tem aquilo que o Hayek descreveu lá no Caminho da Servidão, as piores pessoas. Por que as piores pessoas chegam ao poder? Eu usei isso num artigo, inclusive, trecho do livro dele a respeito. Então as piores pessoas vão chegando ao poder, porque você já tem uma sociedade, do ponto de vista moral pelo menos, e claro, tem problemas educacionais, tem problemas cognitivos, mas que já está, em boa parte, corrompida. Mas isso aqui ok, fecha os olhos para a sujeira de um lado, só aponta do outro, quando interessa, conforme a conveniência, se fosse você também faria igual e tal, não sei o quê. Quando você tem toda essa cultura, a política ela reflete isso e acaba turbinando isso, porque as pessoas vão tendo poder. Quando você tem poder, as pessoas vão ficando ainda mais danosas, né, do que aquela pessoa que é só um cidadão comum, sem muito poder ali, moralmente corrompido. Então, é preciso resgatar. Eu, quando participei aqui no final do ano com você, falei de Sêneca, né, que é um estoico que defendia justamente a virtude, né, como a base, como o bem supremo, né? E é preciso resgatar isso. Aristóteles, antes desse... Olha, Sêneca é ali um pouco antes de Cristo. E cara, a gente não aprendeu até agora, meu irmão. É mais de 2030 anos, cara. E a gente não... É isso, o Brasil não incorporou aquelas virtudes das quais ele falava, como a bondade, a temperança, e tudo isso, a ética, a moralidade. O Aristóteles, séculos antes ainda do Sêneca, né? Antes de Cristo, estava lá, ele escreveu um livro, Ética, aí botou o nome do filho dele, que é uma aula de ética sobre essas questões. Então essas coisas precisam ser trazidas de volta,